Bom dia, Fabiano. Você está me ouvindo? Olá, bom dia. Oi, bom dia. Deixa eu aumentar o som aqui que tá meio baixo. Tudo certo para a apresentação? Tudo certo? Ah, que bom. O seu trabalho é o. Eu não tinha o nome das É a pessoas. Comissão Permanente de Identificação da Universidade Ah, Federal do tá. Cariri. Acho que é o segundo, né, que está na programação. Acredito que sim. Eu Tá. fiquei em dúvida porque eu vi em dois lugares, estava lá como se fosse o segundo. Eu acho que eu estava outra sequência. Eu digo, não, em todo caso eu vou entrar logo cedinho porque eu É. já me organizo. Não, ótimo. Muito bom. Se você quiser participar participar das discussões também, fica à vontade. Com Tá bom? certeza. Tá bom. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Bom dia, Davi. Tudo bem? Bom dia, Joia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Qual que é o seu trabalho, Davi? O meu é sobre o pé de meia, formação da Ah, tá, legal. Então, se eu não me engano, é o quarto, né? Que está isso. aqui na programação, se eu não me engano, é o quarto trabalho. Eu nem vi questão com numeração, não. Não, também não vi numeração, eu só vi que tinha essa sequência. Vou até perguntar se precisa seguir essa sequência. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo certo. O seu trabalho é sobre o quê, Daniel? Sobre a avaliação do ProErd. Ah, tá. Então, eu estou confirmando aqui se nós vamos seguir exatamente.
Eles me orientaram que não necessariamente precisa seguir a ordem. E como eu gostaria de manter aqui o nosso horário, eu queria saber se a gente pode começar. O segundo seria da comissão. Seria da comissão. Se tudo bem, se a gente começar pelo da comissão de heteroidentificação, Por mim, tudo certo, pode ser sim. pode ser? E aí eu vou pedir a gentileza de vocês desligarem os áudios, né? Que a gente não vai ter, a gente não causar nenhum problema para o apresentador. E aí vocês têm 15 minutos para fazer a apresentação. A minha sugestão é que depois a gente já discuta alguma coisa do artigo logo em seguida. Porque se a gente escuta os quatro e ficar tudo para o final, eu acho um pouco mais complicado, né? Então, vamos manter mais ou menos esses 15 minutos. Se passar um pouquinho, a gente desconta um pouquinho desse horário do debate, tudo bem? Dá Tudo bem, deixa eu certo. só ver se eu consigo aqui apresentar, viu? Então, Ok, isso. Já está compartilhando. deixa eu só ver aqui uma coisa, se tá passando. Passou? Passou. Bom, perfeito. Então vamos começar, né? Bom dia, pessoal. Me chamo Fabiano Ribeiro, juntamente com os colegas professores Eduardo, Vivian e também Paulo Henrique, né? Produzimos o trabalho, a Comissão Permanente de Heteroidentificação da UFCA, Desafios na Educação Superior. Quero começar, né, contextualizando a motivação que fez com que a gente produzisse esse trabalho, né, esse artigo, nesse âmbito da UFCA. Trago aqui, a princípio, a questão da política de cotas raciais, que ela foi criada em 2012 ainda, né, sob a Lei 12.711, e também passou por algumas atualizações, né, pela Lei 14.723 de 2023 e agora, recentemente, 2025, pela Lei 15.142. Essa lei ela emergiu como um marco jurídico e social na democratização do acesso ao ensino superior no país. Né? Eu trago aqui que a ideia da lei foi justamente reservar cotas para pretos, pardos, no ingresso de graduação do ensino superior, né? De alguns estudantes que se enquadrassem nessas modalidades. Só que a lei não trouxe bem claro como seria esse ingresso. Por sua vez, as universidades, inclusive a UFCA, a princípio trazia apenas que o candidato ele se autodeclarasse, preto ou pardo. Com isso, começou a surgir algumas fraudes, né? E, por sua vez, a UFCA, com esse número de fraudes e de reclamações na ouvidoria, pensou nessa possibilidade da criação da Comissão Permanente de Heteroidentificação, que essa comissão viria para, além da autodeclaração, confrontar para ver se os candidatos teriam esses critérios fenotípicos para se enquadrar nessa categoria. É, Alguns autores, inclusive, né, indo nessa direção, falam que a ausência de uma tradição de debate sobre raça no Brasil, aliada à invisibilidade das desigualdades estruturais por trás do mito da democracia racial, conferem a essas comissões um papel pedagógico e político essencial, conforme aponta, por exemplo, o Reis, né? Na Universidade Federal do Cariri, na UFCA, essa comissão que eu citei, ela foi criada em 2019, né, justamente como resposta institucional a essas denúncias de fraudes nas autodeclarações raciais de candidatos ingressantes via SISU. Com isso, né, depois dessa contextualização, foi pensado, será se essa comissão permanente de heteroidentificação, nesse período, desde 2019 até 2024, que foi o ano passado, ela está cumprindo o seu papel? Será se realmente ela está fazendo o que foi feito para ser criada, né? Aí, com isso, chegamos à questão a pergunta de partida do trabalho, né? Como a atuação da Comissão Permanente de Heteroidentificação da UFCA, de 2019 a 2024, responde à tensão entre a efetividade da lei de cotas e o enfrentamento de fraudes em autodeclarações raciais, considerando os desafios institucionais e socioculturais? Para responder essa pergunta, no trabalho foi traçado alguns objetivos. Tivemos como objetivo geral, por exemplo, analisar em que medida a atuação da CPH, da UFCA, no período citado, né, 2019 até 2024,
configura-se como uma resposta institucional. A tensão entre a necessidade de garantir a efetividade da política de cotas e o enfrentamento das fraudes em autodeclarações raciais. Para isso, tivemos alguns objetivos específicos, né, que seria contextualizar a emergência das comissões de heteroidentificação no cenário brasileiro, mapear a evolução normativa e operacional dessa comissão, né, da UFCA no período mencionado, e também analisar os efeitos institucionais e simbólicos da atuação da referida comissão. Como justificativa, né, também para a realização do trabalho, trago aqui alguns pontos. Né? A produção acadêmica recente aponta a importância dessas instâncias, né, no caso das comissões, como mecanismo de fiscalização, mas também como espaço de reconstrução simbólica das identidades racializadas. Alguns autores também destacam o valor das ações afirmativas, né, na promoção da igualdade material e na inclusão de grupos historicamente subrepresentados em espaços de poder e saber, que são as universidades. Trago ainda alguns pontos também da justificativa, que é a necessidade prática de mensurar em até que ponto essas comissões estão cumprindo o papel, como disse no início. Trago ainda uma lacuna teórica, que embora a literatura traga muitos artigos, muita coisa sobre esses assuntos, mas análises empíricas centradas em instituições federais de ensino superior, situadas em regiões periféricas ou interiorizadas, que é o caso da UFCA, aqui no Cariri Cearense, né, no interior do Ceará, ainda é muito escasso, não existe uma pesquisa nesse sentido, né? Daí vem também a originalidade do trabalho, e com isso busca-se que o trabalho traga uma contribuição. Os resultados poderão subsidiar outras instituições federais de ensino superior na adoção de boas práticas e no aperfeiçoamento dos mecanismos também de heteroidentificação. E com isso, uma possibilidade também de replicabilidade. Em relação à fundamentação teórica, foram levantados alguns pilares, como, por exemplo, o racismo estrutural, o direito à diferença e à igualdade material, o caráter pedagógico de controle social das comissões, a evolução normativa na lei de cotas, a urgência de mecanismos complementares, como as comissões, para assegurar a integridade das ações afirmativas. Então, percebeu-se que o referencial ele sustenta a análise da legitimidade e a inclusão promovida pela comissão da UFCA. Em relação aos métodos e procedimentos, né, verificou-se que a pesquisa ela demonstrou ser de natureza mista, exploratória e descritiva. Teve uma abordagem qual e quantitativa de natureza aplicada, já que ela visa esse problema prático, né, da UFCA. Para análise, os dados quantitativos foram categorizados nas modalidades de cota, né, no caso preto e pardo, permitindo mapear a evolução dos ingressos, né, ano a ano e cotejar esse crescimento, né, desde 2000. Na realidade, a comissão entrou em 2019, mas foi feito um paralelo desde 2016, para poder entender o antes e o depois. Os dados foram categorizados em os deferimentos, os indeferimentos, recursos deferidos e os recursos indeferidos. A análise descritiva buscou evidenciar padrões, variações anuais e proporções entre os resultados das avaliações e dos recursos. Na parte qualitativa, o estudo se baseou em levantamento bibliográfico focado na crítica ao racismo estrutural e nas políticas de reparação. Adotamos, sobretudo, o referencial do movimento negro educador, análise documental das normativas institucionais, como, por exemplo, as portarias de criações da CPH, as atas. Inspirou-se em análise de conteúdo com categorias definidas a priori, os critérios fenotípicos adotados, fundamentação normativa, princípios de justiça e equidade. Com isso, foi possível produzir essas duas tabelas. Essas tabelas, elas condensam, né, estão presentes na íntegra no artigo, elas condensam justamente esse crescimento ano a ano dos ingressantes cotistas, né, nessas categorias. Como eu disse, a análise da CPH entrou em 2019, mas foi feito um paralelo desde 2016 para entender esse antes e depois. Como análise de resultados, né, trazemos aqui que entre 2016 e 2018, que era o período que ainda não existia a CPH, o número de ingressantes por processo seletivo na modalidade de cotas raciais manteve-se relativamente estável, geralmente abaixo de 300. Já no ano de 2019, há o maior número de ingressantes nessa modalidade. A partir de 2019, e especialmente entre 19 e 22, observou-se um aumento notável no número de ingressantes na modalidade, com picos que ultrapassam 300, chegando perto ou acima de 350.
em alguns processos, indicando uma continuidade ou intensificação da utilização dessa cota. Verificou-se ainda, segundo os dados da ouvidoria, uma redução nas denúncias de fraudes nas cotas a partir de 2019. Ainda nas análises dos resultados, a análise da lei de cotas na UFCA, no período explicitado, né, revelou um aumento de ingressantes cotistas a partir de 2019, coincidindo com a implementação das bancas de heteroidentificação. Dados indicam que a comissão criada para coibir fraudes tem promovido a legitimidade da política e a justiça racial. O alto índice de confirmação de autodeclarações sugere o sucesso do processo educativo do movimento negro e da sensibilização institucional. Testemunhos de discentes e professores corroboram a importância das cotas na democratização do acesso ao ensino superior e na diversificação de cursos, como, por exemplo, medicina, que era o curso que tinha mais reclamações e mais denúncias de fraudes nas cotas. Já se encaminhando aqui para as conclusões, né, a análise da UFCA, no período citado, revelou que a comissão de heteroidentificação é estratégica na consolidação de ações afirmativas. Sua atuação pautada em critérios fenotípicos e normativos, conforme as portarias que constam no trabalho, né, 149 e 163, também os resultados indicaram contribuição para a efetividade da lei de cotas, operando de forma preventiva, educativa e reparadora. De maneira similar, alguns autores observaram que a CPH, aliada à lei de cotas, assegurou a presença da população negra em um ambiente que lhes era historicamente negado. A experiência da UFCA, portanto, corrobora o entendimento de que a heteroidentificação atua como um mecanismo de efeito inibidor contra fraudes, redirecionando as vagas para seus destinatários legítimos e fortalecendo a inclusão. Trago aqui algumas contribuições e impacto também da pesquisa, já que foi uma pesquisa de análise inédita sobre a experiência da UFCA. Destaca-se o fortalecimento da política de cotas, a redução de fraudes e a promoção da inclusão. Os resultados podem subsidiar outras instituições federais de ensino superior na adoção de boas práticas e no aperfeiçoamento dos mecanismos de heteroidentificação. E os resultados apontam que, ao adotar procedimentos sistematizados e embasados em normativas claras, a UFCA tem contribuído para a efetividade da lei de cotas, atuando de forma preventiva, educativa e reparadora. Só um pouco aqui. Por mais que o estudo ele traga ótimas contribuições, também observou-se algumas limitações, já que os resultados dizem respeito exclusivamente ao contexto da UFCA, não permitindo generalizações diretas para instituições com realidades socioculturais distintas, né, como outras regiões, por exemplo. O foco foi na realidade da UFCA, já que foi uma pesquisa nesse sentido. Há uma dependência de registros institucionais, não explora a perspectiva de participantes, não teve como se aprofundar nessa perspectiva, e também percebeu são sugestões futuras, né, para outras pesquisas para aprofundar o trabalho, seria entrevistas e mais análise interinstitucional comparada, né, comparar instituições que sejam do mesmo porte. Percebeu-se ainda como limitação que os desafios como formação contínua da banca de identificação e apoio à permanência desses estudantes cotistas persistem, mas o fortalecimento institucional é promissor para a justiça racial. Com isso, eu finalizo, trago aqui algumas referências utilizadas e agradeço a atenção de todos e fico aberto à discussão e também a questionamentos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Fabiano. Parabéns pela apresentação. Eu vou abrir primeiro, né, para o pessoal que está participando, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário que possa contribuir no trabalho, que ele possa explicar um pouco melhor. Foi até um pouquinho antes do tempo, mas ficou bem claro, né, o objetivo aqui do trabalho. Alguém tem Eu, alguma pergunta? eu queria comentar o trabalho primeiro, Sim. se vocês me permitem. A gente vai fazer comentário a partir das apresentações de cada um. Tudo bem. Tá. Primeiro, parabéns, viu, pela apresentação. De fato, muito legal. Desafio grande de apresentar um tema, por vezes, para muitos controversos, né? Mas a apresentação e a pontuação dessa pesquisa é importante para você. Eu queria perguntar se você tem a pretensão de publicar o artigo em algum momento, em alguma revista, em algum lugar. Porque, dado essa afirmativa, eu queria
Inclusive, eu li o seu trabalho e queria verificar contigo ou deixar aqui uma sugestão acerca dos seus objetivos, tá? É, o seu objetivo no seu texto, lá na primeira página, você coloca aí um objetivo muito interessante, e você segue por objetivos específicos, né? Eu queria sugerir para você, e aí fica uma simples sugestão, não precisa mudar se não concordar comigo, é de deixar o seu objetivo um pouco mais claro, sabe? Eu acho que dá uma clareza, daria, né, uma clareza melhor para o seu texto. Você colocou que buscava compreender como essa comissão opera na prática. Estou lendo, como instrumento de justiça reparatória em um território social marcado por especificidades éticos raciais. Aí você continua, além de explorar os desafios enfrentados diante das resistências institucionais, disputas simbólicas. Aí você coloca, e aí você continua. O estudo se propõe também a contextualizar, mapear, analisar os efeitos institucionais. Eu vou dar a minha simples contribuição nesse momento é para que você deixe seu objetivo um pouco mais claro, mais único, mais direto, porque possivelmente é por aí que talvez você venha enfrentar alguns problemas nas publicações até. É, Quando você declara um objetivo, especialmente lá no início, na introdução, você está fazendo um compromisso com o leitor que aí acaba aguardando você responder cada um desses objetivos ao longo do texto. Eu acho que você não conseguiu responder boa parte dos objetivos, mas não é um problema do seu texto. O texto está muito bom. Talvez seja um problema da organização dos seus objetivos. Entendeu? Alguns deles lá que você deixa, inclusive, você poderia deixar lá no passo a passo, digamos assim, lá do seu percurso metodológico. Talvez fosse melhor. E deixar só uma frase um pouco mais simples, direta, única, lá na introdução do objetivo. Inicialmente eu imaginei que seria um trabalho eminentemente qualitativo, não é? Porque você começa a dizer que teria a, o objetivo de compreender como essa comissão opera. Aí depois você fala que teria o objetivo de explorar os desafios enfrentados pela comissão e suas resistências. Enfim, talvez seja esse o meu apontamento rápido aqui para você. Mas assim, fique à vontade de não seguir minhas orientações, tá bom? O trabalho está muito bom, está muito bacana. Parabéns pelo trabalho aí, pelo desafio, tá bom? Obrigado, Daniel. Realmente eu tenho esse interesse em fazer a publicação. Até já anotei aqui as suas dicas, né? Muito obrigado. Realmente faz todo sentido. Esse trabalho ele é objeto de um trabalho um pouco maior, só que a gente tem que adequá-lo para o evento, né? Então, algumas partes acabaram sendo cortadas, né? Para poder meio que se alinhar ao que foi pedido. Mas eu já anotei aqui as suas dicas. Muito obrigado. Eu vou adequar sim, com certeza, porque eu tenho esse interesse em publicar. Até por ser um assunto novo, ainda muito discutido, né? E a sua contribuição vai ser muito boa para as outras universidades também que passam por dificuldades aí nessa parte da heteroidentificação, né? Eu até imaginei que, quando eu comecei a ler o trabalho, eu falei assim, ué, e mesmo com a comissão, o número tanto se manteve quanto aumentou, né? Porque se tinha tanta fraude assim, bom, mas com a comissão isso foi sendo realmente legitimado, né? Olha, agora não é só a pessoa se identificando como, mas existe uma comissão. E acho que todo assunto novo, principalmente na gestão pública, carece desses trabalhos para a gente discutir, comparar com o outro. Então, achei bem interessante. Eu acho que essa contribuição do Daniel também vai te ajudar, porque, como você falou, vem de um trabalho maior que tem muito mais coisa. Então, às vezes você consegue fazer dois, três artigos, né? Exato. Focando bem em cada um desses objetivos, artigos com objetivos diferentes, mas versando sobre o mesmo tema. Verdade. Gostei muito, parabéns, viu, Fabiana? Obrigado. Bom, pessoal, então acho que a gente pode ir, a gente até teve uns minutinhos tranquilos de folga. Kevin, seja bem-vindo. É, O seu trabalho, eu coloquei aqui no chat, mas eu não sei se você viu aqui. O seu trabalho seria o primeiro trabalho que estava na lista, mas não tem problema, a gente inverteu aqui. Queria saber se tudo bem você apresentar agora, Kevin? Tudo bem, tudo bem. Sim.
Ok, porque então. só para assim, curiosidade, aqui na minha relação na programação para minha tela mesmo, não aparece como primeiro, não. Ah, é? Ué, eu peguei o que Mas não estava tem bom. problema nenhum, não, entendeu? A gente está É, na aqui para verdade, assim, a gente vai fluir. ficar todo mundo junto esse período, né? E vai ser uma troca muito boa. E aí a gente marcou os 15 minutos da apresentação. Eu propus logo após fazer uma breve discussão e aí já passar para o próximo trabalho, tudo bem? Pronto, perfeito. Bom trabalho. Acho que você está Acho que você está compartilhando compartilhando a tela a inteira, tela né? inteira, né? Vocês estão me ouvindo? Então, pronto. Sim. Então, Só Só o vocês vídeo o aí. conseguem ver a vídeo. apresentação? Sim, pode mandar Sim, bala, pode meu mandar querido. bala, meu querido. Pronto, tá certo. Então, obrigado. Então, bom dia a todas e a todos, né? Eu sou o Kevin Ferreira Cossino, estou aqui nesta edição do SEMEAD para apresentar esse trabalho, a educação especial como política pública local, reflexões a partir da educação, o atendimento educacional especializado, né, no município de Sumé, na Paraíba. Esse é um trabalho que ele foi desenvolvido pela minha aluna, minha orientanda, a Camille, e aí, infelizmente, ela não pôde estar aqui presente hoje, e aí me incumbiu aqui de apresentar os nossos achados. Né? Então, ela é aluna formada recentemente da Universidade Federal de Campina Grande, no curso de Gestão Pública, e ela tem esse interesse justamente de atuar investigando o tema de educação especial como uma política pública. É um direito de educação que ele existem políticas desenvolvidas para o atendimento de uma necessidade, porém, como a nossa gestão pública ela pensa em soluções sem consultar a população e as partes envolvidas, né? Nós temos essa cultura, é sempre um tema muito desafiador quando nós abordamos aqui trabalhos, né? Porém, ela tem uma importância muito grande, né? Porque se a academia não debater e não trazer esse feedback, né? Como é que a gestão pública ela vai ser, pelo menos, provocada, né? A melhorar o seu sistema de desenvolvimento de serviços públicos. Então, essa pesquisa ela parte da compreensão de que o desenvolvimento infantil, na primeira infância, principalmente, é uma etapa essencial para a formação de indivíduos, né? Principalmente indivíduos que tenham ali um alto senso crítico, que sejam socialmente participativos. E é justamente nesse período, na primeira infância, que se consolidam as bases cognitivas, né? As bases cognitivas, afetivas, sociais, que vão acompanhar ali a criança para o resto da vida dela. Só que quando nós tratamos crianças, por exemplo, com que têm deficiências, que têm transtornos globais no desenvolvimento, ou que têm altas habilidades, o processo de aprendizagem ele se torna ainda mais desafiador, não é? E principalmente quando nós colocamos pessoas sem preparo para tanto trabalhar junto como trabalhar também gerindo essas informações, né? Então, tanto os gestores públicos quanto as crianças, elas frequentemente elas enfrentam obstáculos, desde a falta de infraestrutura adequada até a ausência de professores capacitados para atuarem na área, inclusive também com o preconceito, né, que ainda é muito presente nas escolas. Então, a educação inclusiva, nesse sentido, ela é uma ação política e, principalmente, assim, pedagógica de extrema importância. Ela apresenta um compromisso da escola e do Estado em garantir o direito de todos à convivência, ao aprendizado e, principalmente, ao acesso a uma educação de qualidade. Nós vamos ter um desenvolvimento normativo, histórico, no Brasil tardio, não é? Porque até então, até em meados da década de 2000,
as crianças que tinham esse tipo de necessidade de atendimento especial, elas não eram tratadas com inclusão, elas eram tratadas com exclusão. Elas não participavam. E aí, seguindo o entendimento, né, médico dos benchmarks na Europa e na educação em geral, o Brasil ele começa a avançar com a criação da Política Nacional de Educação Especial. E aí o desenvolvimento dessa educação ela vai chegar também em pequenos municípios. Né? Sumé é um município da região do Cariri paraibano. Ele fica a cerca de 3 horas da capital João Pessoa, cerca de 4 horas da capital de Pernambuco, Recife. Não é? É um município com 20 mil habitantes apenas, porém, ele não é um caso à parte, ele não é peculiar. A realidade do município de Sumé, no Cariri paraibano, na verdade, a realidade de 90% dos municípios aqui do Brasil. Não é? Então, essa educação ela vai chegar também em pequenos municípios como Sumé, e aí, a partir de 2017, a prefeitura instala nas escolas locais a primeira sala de recursos multifuncionais, localizada em uma das escolas lá, chamada Zélia Braz. E para o município, né, essa iniciativa representou um avanço muito importante, porque passou tanto a oferecer um espaço que é adaptado, com recursos pedagógicos e atendimento de profissionais qualificados, como também é um avanço como um exemplo de outros municípios na região. Então, em 2017, a prefeitura inaugura a primeira sala de recursos multifuncionais, e isso também foi um reflexo de uma demanda muito crescente também na rede municipal no município. Então, eu trago como problema de pesquisa, né, como é que o atendimento educacional especializado tem sido implementado na rede municipal de Sumé e quais desafios existem para garantir uma educação inclusiva de qualidade, né? Principalmente isso. Não é só oferecer a educação sem a qualidade. Como objetivo geral, para responder o nosso problema de pesquisa, nós pretendemos aqui analisar como é que o atendimento educacional especializado ele está sendo implementado na rede municipal de ensino de Sumé, identificando suas condições estruturais, atuação dos profissionais envolvidos e os principais desafios enfrentados para a efetivação de uma educação inclusiva. Né? Essa pesquisa, pelo menos, ela é muito relevante, ela tem sido muito relevante para expor uma situação, principalmente para a gestão pública local, né? Porque ela foca em um município de pequeno porte, porém, é um município onde o gestor ele tem uma vontade de atender, porém, ele sofre com limitações orçamentárias, assim, muito, muito desafiador. Né? Então, é uma educação inclusiva se ela também envolver no planejamento orçamentário os agentes que estão na ponta, né, lidando com a população. Então, para poder responder essa pergunta de pesquisa, nós aqui traçamos esse método, né, de como é que a gente coletou, como é que a gente analisou esses dados. Então, a pesquisa ela é de natureza exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, com o objetivo de não apenas mostrar dados, mas também compreender contexto, né, uma experiência, um significado. E aí nós utilizamos 2 instrumentos principais. Primeiro, um levantamento documental que envolveu análise de leis, resoluções, documentos institucionais sobre o atendimento em nível federal, estadual e municipal. E isso foi algo que nós usamos para comparar os nossos achados, né? Para analisar realmente se a fala dos entrevistados estava de acordo com a normativa municipal. Em segundo, nós utilizamos uma entrevista semi-estruturada que foram fundamentais para captar também as percepções de quem vivencia, né, esse atendimento educacional especializado, para tentar justamente construir esse contexto institucional onde ele é implementado. Os participantes entrevistados, uma coordenadora municipal que ela é responsável pela implementação do município,
da gestão, né, do atendimento das demandas da população. 3 professores que atuam nessas salas de recursos multifuncionais para poder captar a visão da prática do dia a dia de materiais disponíveis. E também nós abordamos 4 mães de alunos que são atendidos por essa sala, né, para a gente poder tentar construir um contexto geral, não só da aplicação da política pública, mas como a percepção dessa política pública de quem está sendo ali atendido. O instrumento de análise que nós utilizamos foi a análise de conteúdo, né, com a categorização e interpretação das falas para identificar padrões e convergência ou divergência, né, entre as falas. Um dos principais achados que nós encontramos primeiro, numa análise descritiva, né, o município ele possui 4 escolas, todas possuem uma sala separada com esses recursos multifuncionais, mas apenas 4 dessas 10 escolas estão realmente dentro do padrão do MEC de acessibilidade. Há carência de recursos pedagógicos, não é? Eles existem, mas não são suficientes. E muitos professores também eles relataram que muitas vezes eles precisam improvisar materiais de ensino, porque o material que eles recebem, eles são para um perfil típico de um certo tipo de aluno, porém não atende todas as necessidades das especificidades de cada um dos alunos, né? Também foram identificadas durante a nossa pesquisa que existe uma barreira cultural muito grande, uma barreira cultural e comportamental, porque nós captamos, né, que durante a entrevista que os pais, muitos deles, né, eles reconhecem que existe uma necessidade do atendimento especializado, porém eles resistem em reconhecer que os filhos deles e delas, né, precisam disso, né, que eles têm esse diagnóstico. Então isso retarda muito o atendimento especializado para o aluno que precisa, né? E o desafio, né, da limitação da gestão pública em torno disso é que evidencia que há uma ausência de um esforço por parte também da gestão municipal, né, em ir atrás desses alunos, em promover um curso de capacitação com os pais para a importância do diagnóstico, né, do atendimento especializado para essas crianças, para poder melhorar, inclusive, o futuro delas. Na percepção dos profissionais que atuam na área, todos afirmam que participar de capacitações anuais que a prefeitura oferece, né? Principalmente em parcerias com a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Não é? Essas 2 instituições ela promove capacitação e todos os professores entrevistados afirmaram que participam dessa capacitação. Por outro lado, também eles demonstraram ter uma visão equivocada, né, do atendimento educacional especializado dentro da escola, que ainda é visto como reforço ou controle de comportamento, e não um desenvolvimento educacional e social do aluno. Falta também, eles relataram, falta de reconhecimento do papel e da importância do atendimento educacional especializado dentro da própria escola. Não como eu mencionei, existe também resistência de algumas famílias em aderir plenamente ao processo de inclusão. Não é? O atendimento, no caso das famílias, né, das mães dos alunos que nós entrevistamos, eles avaliam positivamente o atendimento pedagógico, inclusive até uma experiência pessoal, quando a gente estava participando da coleta, eu não participei do campo, isso quem foi a minha aluna orientanda, mas o relato, né, detalhado da especificação das mães, da importância dessa educação e como elas têm observado os filhos e as filhas dela desenvolvendo, é algo que, acho que pela primeira vez na minha vida, lendo um artigo científico, eu me emocionei, né, para ver, e isso me fez muito assim a necessidade de me aprofundar, né, em termos de estudo de como é que o impacto dessa educação inclusiva tem no desenvolvimento familiar, né? Então, só para aqui terminar, uma das percepções também que nós notamos dos familiares é que existe sim
um obstáculo ao acesso, porém eles não veem isso como um obstáculo fundamental. Não é? Eles até relataram que demorou para o município ofertar esse serviço e que demandou que eles se organizassem em forma de uma ONG para poder cobrar dos gestores públicos o atendimento à legislação federal. E foi assim, com muito esforço deles, que o município ele fez as reformas necessárias para poder receber. Né? E aí, nas conclusões do nosso trabalho, né, nós trazemos que o município de Sumé ele traz avanços importantes e reconhecíveis, porém a inclusão ainda depende muito mais do esforço dos profissionais do que de políticas públicas estruturadas e contínuas. E isso é uma tristeza muito grande, né? Porque se ele depende de um esforço profissional, o que é que está ocorrendo, por exemplo, nos outros municípios onde nós não temos esse engajamento profissional, não é? Esse engajamento ele deveria ser institucional e não localizado. Então, nós temos aqui como recomendações o fortalecimento dessa comunicação escola-família, a expansão dos recursos materiais específicos para necessidades diversas, não é? Porque muitos professores também relataram que, por exemplo, disciplinas como matemática é um desafio além do normal, né? Quando nós estamos trabalhando com crianças que têm algum tipo de desafio cognitivo. Então, por isso também é necessário ampliar o tempo de atendimento, não é? E fazer uma integração entre escola, posto de saúde e assistência social. E é uma política pública que ela precisa deixar de ser pontual e ela precisa tornar uma estratégia contínua, principalmente na parte de desenvolvimento. E aí, como fala final aqui da apresentação, eu trago essa frase que a educação inclusiva ela não é apenas estrutura, ela é uma lógica de gestão, ela é uma cultura de escola, ela é uma decisão municipal consistente, né? Que se ela busca incluir, ela precisa de participação tanto na fase de atendimento do serviço público, mas principalmente na fase do planejamento na prestação desse serviço público. Não é? Os pais não precisam estar ali na ponta tendo apenas o serviço atendido. Eles precisam ser chamados para dentro da prefeitura, na construção dessa política, na construção desse serviço público. Então, agradeço aqui a atenção e fico aberto aqui às considerações dos colegas. Muito obrigada, Kevin. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho, pelo tema. Achei muito importante também. Eu vou abrir primeiro aqui para os nossos colegas, para todos ficarem à vontade, fazerem as suas perguntas e as suas sugestões. Olá, Kevin, tudo bem? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos, que eu não tive a oportunidade aqui de falar especialmente aqui a cada um, ao Davi, a Dirley, ao Fabiano. Aqui, com a licença da professora Girlei, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que funciona essas salas de reunião multifuncionais? Vocês que foram a campo, pegou teve essa pegada empírica legal no seu trabalho? Eu sei que foi a aluna, né, talvez, mas você consegue me responder? A gente tem um grande desafio aqui na cidade de Uberlândia, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, com a educação inclusiva, educação especial, e eu vou te falar, sempre é um grande problema a gente falar disso, a questão de Brasil, porque a gente tem um monte, assim, a heterogeneidade do país, ela assim, ela é gigantesca. Então a gente tem um monte, vários tipos diferentes de sociedade que legitimam essa prática, que se chamou de barreira cultural. A gente tem um monte uma série de diferenças entre capital, interior, sul, sudeste, nordeste. A gente tem uma estrutura muito diferente no país. E há diferenças também que deixa tudo mais heterogêneo, as próprias crianças que são atendidas, né? Porque há uma série de diferenças de atendimento especializado. Os PCDs são diversos e diferentes. Uma escola que nunca teve, por exemplo, um aluno cego, como é que ele vai atender, né, o seu primeiro aluno? Então, assim, achei muito interessante seu trabalho, reconhecer o papel da gestão para conduzir um tema que
tem se tratado eminentemente na pedagogia, né? Então, como que pedagogicamente a gente atende essas pessoas, mas reconhecer como um problema de gestão e de gestão pública, eu acho muito louvável da sua parte, muito bacana. E eu queria que você respondesse como é que funciona essas salas multifuncionais por aí. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, Daniel. Eu entrego os meus louros todos à minha aluna Camille, porque eu sou da área de gestão e eu sou apaixonado pelo método quantitativo. Eu sou estatístico, eu gosto de regressão, de modelagem de equações estruturais. Porém, né, quando nós estamos atuando na graduação, é, eu termino orientando 99% dos trabalhos na metodologia qualitativa, né? Porque existe essa falsa percepção, pelo menos é o que eu percebo dos meus alunos, de que é mais fácil, né? Uma falsa percepção. Eu digo a eles ao contrário, não é? O método qualitativo ele busca da pessoa, principalmente do aluno de graduando, algo que não se ensina, né, em softwares, né, entendeu? Esse amadurecimento humano de perceber um contexto, né? Então, para mim, agradável por surpresa, eu tenho admirado e me apaixonado cada vez mais por esse método. E a aluna, a Camille, ela é muito envolvida nessa participação do desenvolvimento da gestão pública para o atendimento especializado para os PCD ali no município de Sumé. E aí, respondendo a tua pergunta, como é que a gestão ela atuou na organização dessas salas? Eles têm 10 escolas ao todo, e aí eles começaram a concentrar alunos que têm necessidades similares. Então, há coisas que são comum a todas as salas, como questões de acessibilidade, iluminação, recurso audiovisual. Porém, para alguns municípios, por exemplo, dos 4 que são mais completos, eles colocaram, por exemplo, alunos que têm algum tipo de transtorno de espectro do autismo, por exemplo. Então, eles tendem a concentrar os alunos que têm a mesma capacidade cognitiva em uma escola e aí adequar a sala para aquelas necessidades. Porque uma coisa que me chamou também muita atenção é que para um município de 20 mil habitantes, existe uma quantidade, eu não sei te dizer muito quanto agora, mas quando eu estava analisando e discutindo esse trabalho com a aluna, é uma quantidade expressiva, entendeu? E para um município de 20 mil habitantes, a gente pensou, né, será que não estão vindo crianças de outros municípios também ali para Sumé por conta pelo menos essa estrutura mínima, né? Porque já que os outros municípios não têm nenhum tipo de estrutura ainda, eles ainda estão de uma forma muito incipiente desenvolvendo essas salas. Então, existe essa dificuldade. Eles adaptam, eles tentam aqui juntar, né, de uma forma mais eficiente alunos que têm algum tipo de necessidade similar, né? Então, alunos que têm deficiência na questão cognitiva, principalmente uma coisa que eles relataram muito forte é que matemática é um desafio absurdo para você ensinar em relações de crianças, por exemplo, que têm transtorno de autismo, ou que têm TDAH, ou que têm algum tipo de questões mais cognitivas. Então, eles tentam pegar esses alunos, entendeu? E dar uma atenção especial, tirando o aluno, na maior parte do tempo, do convívio com os outros alunos, para poder dar a atenção a eles especial que eles precisam. E aí se questiona, será que isto é o recomendado? Não é? E isso leva também uma questão muito desafiadora, porque nós temos no governo federal, por exemplo, o nosso guia, não é? E quando a gente vai para a aplicação dessas políticas públicas em pequenos municípios, a gente não só tem um desafio orçamentário de fazer o dinheiro chegar lá na ponta, mas como é que a gente vai atrair mão de obra qualificada para esses municípios? Não é porque não é uma, duas, três crianças que estão nessa situação, nesses pequenos municípios, não. Entendeu? Como é que a gente vai atrair essa mão de obra qualificada? Porque pela fala dos pais, o acolhimento dos profissionais que estão ali atuando é um fator fundamental para o desenvolvimento dessa criança.
E como é principalmente na primeira infância, é um impacto que vai fazer vai ter uma importância ainda mais fundamental no desenvolvimento de um ser humano completo, não é? Então é uma janela de oportunidade muito curta que nós temos para poder desenvolver esses seres humanos e porém nós temos aí desafios e obstáculos muito grandes. Agora existe um bom lado nisso, sim. Nós temos como município no Cariri Paraibano, lá 20 mil habitantes, nós temos uma gestão pública que está ali disposta a conversar, disposta a desenvolver e a implementar dentro da capacidade. Só que também falta qualificação na gestão pública. É, é, se você me permite, Kelvin, eu acho que os objetivos da educação não é só apenas, né, ensinar ou não é ensinar a ler, escrever ou fazer conta de matemática. Seria, eu concordo contigo com esse questionamento. Será que a gente não está afastando um pouco das políticas de inclusão, deixando todas essas crianças que são consideradas diferentes numa única sala? Talvez o objetivo de inclusão seja mostrar para as crianças que existe o diferente, e nem todos de fato vão saber ler e escrever. A gente tem PCDs, por exemplo, que tem, eu não sei falar o nome exato, correto, vocês me desculpem, mas que não andam, não falam, ou ficam imóveis em cadeiras. Então, colocar essa criança numa sala de todo mundo anda, todo mundo fala, qual que são os objetivos disso? Na verdade, é mais do que a ensinar ele a ler, escrever, a fazer conta, né? É mostrar para as crianças consideradas normais que existe o diferente, que existe o acolhimento, que existe a professora manda todo mundo fazer silêncio, ninguém pode conversar durante a aula da professora. Mas um PCD que tem problema cognitivo vai fazer barulhos com a boca. E aí, como é que o restante da sala vai lidar com isso? Como é que vai fazer? É um grande desafio quando a gente pega todos os diferentes e coloca numa sala mais, mesmo que seja adaptada e tal. Assim, é uma discussão muito interessante, Kelvin. Assim, parabéns pelo desafio, por encarar discussões nessa dentro da gestão, né? Porque é uma discussão que tem se estabelecido na pedagogia durante muitos anos, mas que mostram para nós essas dificuldades, especialmente ao longo das diversidades dos municípios que nós temos no Brasil, né? Pessoal, só E a fazer importância. um adendo aqui, as crianças não ficam todas numa sala, porque eu tenho filhos que têm atendimento especial, né? E aí no artigo também ela fala, são 50 minutos de atendimento. Então, todo o outro restante do Ah, sim. tempo, eles estão junto, normal, com as outras crianças. Esses 50 minutos, que até as pessoas às vezes entendem como um reforço, como que eles colocaram aí no artigo, né? Como é, tentar melhorar o comportamento da criança, eles têm esse entendimento. Mas, na verdade, é para dar um atendimento individualizado e personalizado para aquela criança, de acordo com a necessidade dela, né? Então, acho que nessas salas existem alguns recursos audiovisuais e de joguinhos, por exemplo, que a criança se interesse e que ali ela aprenda também, né? Então, acho que é esse tipo de atendimento que é feito por esses atendimentos personalizados. Então, acho que não separa. Até na escola as crianças sabem, olha, fulana tem autismo, fulana tem TDAH, eles sabem. Então, e todo mundo eu vejo que lida bem com isso, aceita bem, sabe que tem horas que eles saem da sala e vão para um atendimento especial. Eu vejo isso bem, bem tranquilo na sala. Mas eu queria te parabenizar, Kevin, porque eu sei que você que é da área quant, assim, orientar trabalhos quali não é tão simples assim, né? Mas aceitando esses desafios também, a gente também aprende a ver esse outro lado, né? Esse lado humano, por exemplo, das mães dizendo como foi importante, como as crianças estão se desenvolvendo com isso, né? Meus parabéns pelo trabalho. Queria Agradeço, fazer um. agradeço. Bom, pessoal, então a gente está mais ou menos no tempo, tá tudo tranquilo. Nós vamos passar para o próximo, que, deixa eu ver aqui, estava aqui no meu, como sendo.
do Proerd, é isso? Pode ser? Pode ser. Tudo bem? Então Ok, vamos lá, 15 minutos, depois a gente discute. Boa apresentação. tá ok. 15 minutinhos. Então, mais uma vez, bom dia a todos, a todas que me ouvem. É um prazer imenso estar aqui no SEMEAD. Eu já vou antecipar meu pedido de desculpas pela ausência dos slides. Sei que todos fizeram com muito carinho, mas eu tive um probleminha aqui. Não vou conseguir apresentar os slides agora, mas eu acho que não vai ter nenhum problema. Assim espero. Bem, o nosso trabalho, né, ele parte de uma constatação empírica que aí trouxe para nós elementos para a gente construir esse ensaio teórico. O nosso ensaio teórico tem o objetivo de propor uma agenda de pesquisa para avaliar o ProERD, a partir, no caso, do contexto mineiro. Para quem não conhece o ProERD é um programa, um dos mais longos e um dos maiores programas de prevenção ao uso de drogas e de violência executado no país. Ele existe desde 1983, está presente em mais de 50 países, né? Esse número tem mudado ao longo de alguns tempos aí. E está presente em todos os estados do Brasil. O ProERD consiste em um policial militar fardado, capacitado para tal, né, como específico, para tal como instrutor do ProERD, aplicando nas salas de aula do país, temas relacionados à cidadania, né? O ProERD, até 2010, ele era considerado um programa antidrogas, pelo menos aqui no nosso estado. A partir de 2010, o programa ProERD recebeu uma reestruturação a partir de uma outra ONG americana, né, lá nos Estados Unidos chamado de DARE, né, Drug Abuse Resistance Education, e recebeu uma reestruturação de uma ONG também americana chamada Keep It Real, né, o Caindo na Real, né? E isso como uma alternativa, como uma maneira de responder às críticas que o programa ProED tem recebido até então, para melhorar sua efetividade, né? Ou seja, responder perguntas do tipo: alunos que participam do ProERD de fato reduzem o consumo e o abuso de drogas? Depois que a gente incorpora o Keeping Real ou Caindo na Real, aqui no Brasil existe desde a década de 90 para cá, né? Mas em 2010 a gente começa no ProERD a considerar um programa de promoção da cidadania, né? De escolhas responsáveis, escolhas saudáveis. Então, a maneira da criança tomar boas decisões, compreendendo de fato como é que o mundo funciona. Então, o policial militar fardado em sala de aula passa a representar a presença do Estado, de toda a estrutura de segurança, né, de proteção à criança e ao adolescente, naquele momento representado pela figura do policial militar fardado, né? Então, representa o Estado e a gente começa no ProERD, então, a considerar três objetivos básicos no projeto, que é reforçar a autoridade do Estado por meio do papel do policial, reforçar a escola e as famílias, né? E a partir dessa junção, desses três, escola, polícia e família, o programa ProERD começa a ser desenvolvido. Há alguns anos, uma pesquisadora, a Zila Sanches, em São Paulo, faz uma pesquisa de avaliação do ProERD. Ela que é da área da saúde, mas tem uma longa experiência em pesquisas de políticas públicas relacionadas ao consumo do álcool. Ela faz uma pesquisa na cidade de São Paulo e analisa, por meio de pesquisas qualitativas muito robustas, muito interessantes, e conclui basicamente que o ProERD não é efetivo, não é eficaz, né? Então, a eficácia do ProERD é colocada em xeque a partir de algumas pesquisas que ela realiza. Depois ela faz outras pesquisas relacionadas ao bullying, à violência e tal. Mas, basicamente, a mais importante delas mostra que o ProERD não é eficaz a partir de um critério que ela apresenta de maneira muito, muito clara, que é o uso do álcool, né? Uso do álcool para crianças, jovens e adolescentes até os 21 anos de idade.
E o país, o Brasil, ele promove políticas públicas de prevenção a esse tipo de atividade, né? O que ela chama de binge drink. Binge drink é 4 doses de álcool para mulheres, 5 doses de álcool para homem numa mesma noite. Então, o Estado promove, investe, gasta, né, com políticas públicas relacionadas a essa atividade do binge drink, que é a intoxicação alcoólica. E aí ela faz uma pergunta muito clara, né? O ProERD ajuda o alcance dos objetivos dessas políticas públicas relacionadas à prevenção da intoxicação alcoólica de jovens e adolescentes? De fato, a resposta é não. Não, o ProERD não ajuda, não é eficaz nesse sentido. E o Banco Interamericano, o BID, utiliza as pesquisas dela, que em 2021, se não me engano, para indicar o ProERD dentro da lista dos programas de políticas públicas que são ineficientes, ou ineficazes, melhor dizendo. Esse apontamento do BID, né, o Banco Interamericano do Desenvolvimento, coloca em xeque ou indica que os praticantes de ProERD no Brasil sejam estimulados a pensarem e repensarem suas atividades quanto à eficácia. A proposta do nosso trabalho, dado esse contexto aqui, é, é criar, né, estabelecer, propor uma agenda de pesquisa para avaliar o ProERD a partir de um contexto específico que considere as multiplicidades do país. Porque o resto do país não é de fato São Paulo capital, não é? E a gente tem uma multiplicidade gigantesca de vários outros objetivos que o ProERD consegue alcançar, especialmente aqueles relacionados à cidadania. Então, o uso de entorpecentes por jovens e adolescentes não é o único objetivo do ProERD. Então, com esse ensaio teórico, a gente tenta reformular critérios objetivos de avaliação do programa ProERD a partir de outras avaliações, de outros critérios, né, de avaliação do ProERD. Vou dar um exemplo empírico assim, muito claro. A gente tem um instrutor do ProERD lá no Amazonas que gasta 2 horas de barco para chegar numa escola fardado para mostrar para as crianças que existe o Estado, que o Estado está presente e contar para essas crianças como é que o Estado funciona, como é que o mundo funciona, como é que a sociedade funciona. Em algumas periferias da cidade de Uberlândia ou pequenas cidades do interior do país, dos mais diversos contextos que nós temos, são policiais militares fardados ensinando as crianças e respondendo questões que para elas, talvez para o adulto é muito simples, mas para elas é importante, quando elas começam a se tornar ou começam a construir suas convicções como cidadão, né? Então, mostrar para que funciona uma multa de trânsito, por exemplo. Ou por que existem regras de convívio social, o que é Maria da Penha e etc. Mostrar a cidadania para as crianças e de que elas possuem a capacidade de ainda escolher, mesmo sendo jovens, de que as escolhas que elas realizam há consequências positivas e negativas para qualquer escolha que possam tomar. E aí, a gente começa no ProERD alcançando grandes resultados, muito embora não sejam pontuados pelas pesquisas de avaliação de eficácia do ProERD na cidade de São Paulo, que, muito embora sejam importantes as pesquisas, consideraram o beach drink, que é apenas o uso do álcool, numa cidade em que a vida noturna, o estímulo às crianças vai muito além da sala de aula, não é? Onde existe, em alguns outros lugares do país também, né, as festas open bar, a cultura de que beber é interessante, é um sinal de maioridade, muito embora as crianças com 15, 16 anos queiram ser de maior, né, como dizem por aqui. Então, eu espero que eu possa beber, espero que eu possa dirigir, espero que eu possa namorar um dia, né? Então, essa cultura de que a felicidade, a alegria e também as tristezas estar no álcool é uma cultura muito forte no Brasil ligada ao álcool, não é? Então, um país onde qualquer criança em uma festa de aniversário ou de casamento possui acesso à cerveja liberada, né? Em que a criança participa de ambientes e, com certeza, quase todo menor no país consegue fazer a compra, né, do álcool.
Então, nesse ambiente em que políticas públicas promovem o contrário, o ProERD vem não apenas com esses objetivos, não é? Muito embora sejam importantes os estudos, a gente considera que estudar e avaliar o ProERD passaria por duas questões. A primeira questão o primeiro seria duas fases, seria duas etapas, né? Essa pesquisa que a gente propõe por aqui. A primeira, do ponto de vista quantitativo, e a segunda, qualitativa, né? Do ponto de vista quantitativo, a gente sugere nessa agenda de pesquisa de que o estudo que seja realizado para avaliar o ProERD, o estudo de corte, né, retrospectivo e prospectivo, o censitário longitudinal com enfoque avaliativo e aplicado. No caso nosso aqui, no estado de Minas Gerais, que representa quase, né, as diversidades de todo o país. Voltado para avaliar os impactos do PROED sob indicadores policiais relacionados ao uso de drogas e das violências em suas mais diversas formas, né? Então, a gente já conseguiu, inclusive essa pesquisa em andamento, a gente conseguiu o registro das crianças que passaram pelo programa ProERD e também os registros criminais dessas crianças depois de terem passado, né? Então, que tipo de envolvimento criminal ou que tipo de ocorrência se envolveram? Então, a gente tem há duas grandes bases de dados, né, no estado. A gente tem a base de dados dos registros policiais e a base de dados da Secretaria de Educação. É, Daqueles, e aí a gente vai fazer um estudo coach daqueles alunos expostos e não expostos ao programa, né? Do ponto de vista qualitativo, a gente sugere uma abordagem etnográfica, exploratória, avaliativa, baseada em observação participante, entrevistas e análise documental, visando compreender as percepções, as práticas e adaptações dos policiais e instrutores do ProERD em contextos escolares diversos. Diferentemente da pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, né? Então, a gente está sugerindo então uma pesquisa de multimétodo, né? Mas, diferentemente da pesquisa quantitativa, a qualitativa não objetiva compreender todos os alunos, né, em sua essência, mas a diversidade deles. Então, diferentes escolas, diferentes instrutores, diferentes alunos. Então, fazer essas perguntas e entrevistá-los e observá-los pode ajudar nessa avaliação multimétodo que a gente sugere aqui na nossa pesquisa. Então, quanto à metodologia de policiamento, a gente sugere o policiamento baseado em evidências do Sherman. É, a coleta dos dados, portanto, como eu disse, é a partir da fonte, né, da, da, da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Estadual de Defesa Social, que é onde se encontra ali a Polícia Militar com os dados, né, dos alunos que passaram pelo programa. A partir dessas é, capturas de dados, né, a gente busca, a gente sugere numa agenda de pesquisa mais profunda que a gente possa considerar esse programa, que é nacional, que é um dos mais antigos e, de longe, o maior programa preventivo relacionado à educação que a gente tem no país. Mais de 60 milhões de crianças atendidas. A gente tem uma necessidade imensa de considerar e avaliar o programa ProERD de maneira mais robusta ou no sentido mais diverso, né? As realidades, né, como a gente comentou sobre o trabalho do colega, né? Entre as diversidades do país, a gente considera o Brasil não é São Paulo, né? Então, o programa ProERD está no país todo. Portanto, as avaliações do programa ProERD não devem passar apenas pelo campo de análise daquilo que se realiza na cidade de São Paulo, capital, né? E aí, para finalizar, eu vou fazer a leitura aqui de algumas possíveis, né, que são propostas que a gente deixa aqui e perguntas de pesquisa, que a gente poderia responder a partir de um esforço de pesquisa como esse, né? Quais os efeitos que o ProERD exerce sobre indicadores de violência escolar, né? Como o ProERD influencia a formação de valores cívicos e democráticos entre os alunos, com a necessidade que nós temos de divulgar e promover democracia na nossa juventude? O ProERD proporciona isso a partir da figura de uma pessoa, né, que represente o Estado? Há diferentes impactos entre contextos urbanos e rurais.
O ambiente promovido pelo entretenimento noturno, típico dos aglomerados urbanos, impactam as políticas públicas de combate ao uso de drogas, né? Quais os desafios enfrentados pelos policiais militares e instrutores na aplicação fiel do programa? Então, as adaptações que os próprios instrutores realizam, como realizam, a partir de quais critérios realizam nessas adaptações? De maneira positiva ou que prejudique o alcance dos objetivos do ProERD. Então, de que modo a atuação do policial instrutor influencia a percepção dos estudantes sobre cidadania e segurança? Né? Outra pergunta: quais adaptações culturais os instrutores realizam no ProERD e como essas adaptações afetam sua efetividade? O ProERD contribui para o fortalecimento do modelo de policiamento comunitário nas escolas mineiras, que é essa maneira de se policiar para além do tradicional, fortemente ligado ao militarismo, em busca do infrator, né? Então, na modalidade de uma lógica de guerra, estamos promovendo uma polícia comunitária, como diz a literatura em segurança pública, né? ProERD desenvolve habilidades de policiais militares em seu exercício profissional, e os próprios policiais militares têm suas habilidades alteradas quando você entra numa escola, olha crianças e promove as aulas do ProERD, né? A gente melhora esse policial militar também. Os alunos do ProERD compreendem melhor o papel do Estado e da polícia. O aluno do ProERD compreende melhor o papel de cada instituição envolvidas na melhoria de políticas públicas de segurança e de educação, né? O ProERD influencia na estrutura profissional de alunos na vida adulta. Então, são perguntas que ainda estão em aberto, são perguntas importantes para nós nessa tentativa de avaliar o programa ProERD, para considerarmos, né, de fato, o que já foi considerado a parte da pesquisa da Zila Sanches e reconhecido pelo BID como um ProERD não é eficaz. Nós imaginamos, a partir é, desse ensaio teórico, de que há perguntas ainda a serem respondidas, muitas delas, e a gente apresenta, então, nesse ensaio teórico, algum desenho de pesquisa que possivelmente possa ser construída no futuro. Bem, eu acho que eu alcancei minha meta aqui dos 15 minutos. Muito obrigado. Valeu, estou aqui aberto à discussão, à contribuição. Sensacional. Parabéns aí pelo evento, muito bom. Parabéns, Daniel. Obrigada pela apresentação. Eu queria até te pedir se você pudesse. Bom, aí no seu artigo também vai estar disponível depois, né? Que no artigo que nós vimos não tinha, eu não vi o e-mail, né? A autoria de vocês, mas se você pudesse compartilhar o seu e-mail aqui no chat para todo mundo, porque como nós estamos com o tempo bem escasso, aí a gente não vai poder discutir tanto o seu trabalho, que eu acho que tem bastante coisa que a gente pode discutir. E eu agradeço muito, e esse trabalho também já tive contato com esse trabalho, achei fantástico. Mas como você coloca lá, são vários fatores que influenciam, né? A criança tem contato não somente com isso, e todo o contexto dela, né? É o que faz muita diferença. Então, eu agradeço por você se debruçar sobre esse assunto para propor essas perguntas antes que o programa seja extinto, né? Porque aí eu vou falar, ah, não, isso aqui não é um bom exemplo, então nós vamos parar com esse programa. Não, ele tem muitas coisas positivas e muito a melhorar, como você coloca ali nas perguntas que já são indicativos, conforme as respostas, do que pode ser melhorado, né? Então eu agradeço muito, mas agora a gente vai precisar ir para o último trabalho, sobre o pé de meia, né, Davi? Muito obrigada, viu? Então, como a nossa sessão vai terminar às 9h30, aí eu peço, então, Davi, que se você quiser fazer a apresentação em um pouco mais de 15 minutos, a gente vai ficar com menos tempo de discussão, mas aí a gente deixa isso em aberto também, tá? Sua decisão. Boa apresentação. Obrigado. Tá apresentando aí direitinho a tela? Passou? Ah, ok. Então, gente, eu fiz um trabalho sobre o pé de meia e ele é um artigo que pertence a uma dissertação. Então, ele tem uma continuidade de outras etapas, né? Aqui eu fiz até o meio de julho, já adiantei um pouquinho, mas eu não alterei o conteúdo para ficar fiel ao artigo que eu submeti, né? Eu fiz pequenas alterações. Análise da formação da agenda
de um programa de incentivos financeiros na educação básica. No caso do programa Pé de Meia, eu sou aqui de Minas Gerais, da Universidade de Viçosa, e o mestrado em administração. Aqui só para contextualizar também, que é a estrutura geral do programa em si, né, do Pé de Meia, ele tem um objetivo de combater a infrequência, a reprovação, abandono e evasão, e a distorção e idade séria. O mecanismo é um conjunto de incentivos financeiros, então uma política de transferência de renda condicionada, o público-alvo, estudantes do ensino médio, da rede pública, e algumas condicionalidades que delimitam o grupo, né, alvo. Idade dos jovens, 14 a 24 anos na rede regular, e para a EJA são outras regras, né, mas aqui eu só mencionei que é 19 a 24 anos. Ser cadastrado no CAD único, ter renda máxima de um salário mínimo e meio salário mínimo, matrícula, frequência, participação no Enem são condições para receber o dinheiro. Aqui só, no geral, também o sistema de incentivos, que é a matrícula. Então, quando o estudante se matricula, ele ganha um valor. A frequência, que é coletada mensalmente, também tem 80% ali de presença. A participação no Enem e a conclusão em cada uma das séries, né? E aí ele vai cumprindo essas tarefas, ele vai recebendo os incentivos, que somando tudo, pode chegar a R$ 9.200. Aí a introdução do artigo. O objetivo geral é analisar a formação da agenda que culminou no programa. Então, para a gente ter aquele desenho, aquelas condicionalidades, qual que foi o processo anterior, antes de formar esse desenho, né? Aí os objetivos específicos. Apresentar o fluxo de problemas que o programa busca resolver, o fluxo das alternativas e soluções, que existiam, além desses incentivos, existiam outras alternativas, mas foram preteridas no processo, né? E apresentar o fluxo da política, a movimentação que foi necessária, né? As forças políticas. O referencial teórico. Aí eu faço primeiro uma contextualização geral de políticas públicas, o que é um problema público, qual que é a função do Estado perante essas questões, né? Como que alguns problemas recebem atenção, outros não recebem. E aí, esse contexto, eu entro com a parte do ciclo de políticas públicas, né? Que é um modelo ali utilizado para o ensino de políticas públicas, as limitações que esse modelo tem e as etapas comumente representadas. Aí aqui, no caso desse artigo específico, ele só pega a formação da agenda. Os outros artigos, né, que não fazem parte aqui, por enquanto, eles pegam outras etapas. E aí o modelo que eu utilizei para estudar a agenda foi o modelo dos múltiplos fluxos do Kindle. Aqui falando um pouquinho do modelo. Ele tem um fluxo de problemas. Então, aquelas situações na sociedade que passam a ser vistas como um incômodo, algo que tem que ser superado, eles recebem esse nome de problema. Aí, para entender esses problemas, a sociedade precisa desenvolver indicadores, quantificar isso para ver se aumentou, diminuiu, como é distribuído entre grupos, eventos específicos. São situações na sociedade que podem servir de gatilho para chamar atenção para aquele problema, o feedback a partir de políticas que já existem. Aí o segundo fluxo de alternativas ou soluções. São as possíveis formas do Estado intervir para tentar resolver o problema. Porque um problema ele pode ter milhares de alternativas de intervenção, algumas mais efetivas, mais viáveis e outras menos, né? Aí aqui tem que se considerar a viabilidade técnica, custos, aceitação entre especialistas e população em geral. Aí tem um fluxo da política, é o contexto que vai determinar se o problema ele vai ser considerado relevante, que alternativa vai ser dada, e ele é dado pelo clima nacional, qual que é a disposição daquela sociedade para com aquele problema, né? Se eles realmente têm um consenso, a mudança de governo, então, à medida que os governos têm ideologias e prioridades diferentes, também serão dado uma atenção diferente a cada problema, né? Pressões de grupos organizados e os dois conceitos de janela de oportunidade, que é aquele momento específico onde é possível intervir, porque conflui todos esses fluxos, né? O empreendedor de política é aquela figura do político que acaba se destacando ali, né? A metodologia é um estudo de caso único, eu peguei só esse programa. A pesquisa documental, então foram vários documentos. Aqui eu fiz só um resumo deles aqui para descrição do programa.
eu peguei a legislação, decreto, portarias, do fluxo do problema. Aí eu peguei relatórios do INEP, levantamento de dados também de alunos fora de escola, informações de plataformas educacionais do terceiro setor, para descrição do fluxo das alternativas. Aí eu peguei artigos que descrevem, relatam as causas da infrequência, do abandono, para dar esse contexto, né? Sites da Secretaria de Educação de Minas Gerais tem muitas informações sobre intervenções que são realizadas, e o fluxo da política. Aí eu peguei artigos publicados por um think tank da área da educação, o Todos pela Educação, notas técnicas também emitidas, informações sobre biografia de uma deputada, os resultados que eu encontrei, né? Em relação ao fluxo de problemas, os problemas que agora surgem, né, o pé de meia para tratar esses problemas, são problemas históricos que já existiam há muito tempo e, hora ou outra, ignorados em certa medida, ostentava diversos outros programas, né? Mas a infrequência, a repetência, a distorção, idade séria, que é um resultado também da repetência, da evasão, eles já são entendidos. Aí aqui eu peguei um dado do INEP também só para ilustrar como que já é quantificado isso, né? Por tipo de escola, então, por exemplo, escolas quilombolas, escolas indígenas, elas apresentam maior taxa de repetência entre os estudantes, tem maior evasão também em relação a subgrupos da população. Então, quando você separa ali por gênero, cor, a localização da escola, então você tem um cenário bem descrito, né? Então você já tem os dados, né, descrevendo o problema. Alguns eventos, né, na sociedade mais recente acabaram levando um pouco mais de atenção ao problema, que aqui no caso eu destaquei a crise, né, do coronavírus, que acabou fechando as escolas, e aqueles grupos que já eram mais vulneráveis acabaram aumentando ainda mais essas taxas, né, de evasão, de abandono nesse contexto. Então chamou mais atenção, houve uma intensificação do problema e se destacou ele. Das alternativas, né? Então, o problema já está bem quantificado, já se sabe distribuição, e várias alternativas ali eram tentadas também, né? Aí aqui eu mencionei a viabilidade técnica, porque o programa Pé de Meia, ele não inova no sentido de oferecer um incentivo financeiro em troca de um comportamento específico. Isso não é novo. Então, já se tem um histórico de outros programas. Aqui de Minas, eu citei o Poupança Jovem, o Renda Melhor Jovem no Rio de Janeiro, e atualmente também existem programas de incentivo financeiro na rede do Alagoas, na Bahia também tem, então já funciona em paralelo. Custos toleráveis, foi criado um fundo para financiar, e o governo ele tem um controle quão amplo ou restrito será o programa. Então, você consegue fazer um controle do custo que vai ser, né? Existe aceitação entre especialistas e na população geral. Então, alguns programas de transferência de renda eles recebem críticas, mas não a ponto de inviabilizar politicamente eles na sociedade. O fluxo da política, né? Em relação ao clima nacional, o programa em específico e os problemas que ele trata, ele não envolve uma polêmica social, como seria o caso do aborto, eutanásia, outras questões, né? Não tinha esse engajamento social tão amplo para determinar para falar que o clima mudou, né? Os maiores debates que tiveram sobre o programa foi posterior já, que foi depois que o TCU interviu na transferência de recursos entre fundos, mas no processo de formulação não havia polêmica em relação ao programa. Grupos de pressão, que também eles ajudam a acelerar ou atrasar determinada formulação de política, e aqui eu destaquei o Todos pela Educação, que é um grupo muito articulado, ele representa diversas organizações do setor, né, do setor financeiro também, da mídia, fundações, e ele produziu várias notas técnicas e também participações na mídia com especialistas que falavam do problema. Então, foi um estímulo que se deu aos formuladores de política a partir de uma pressão desse grupo, né? Todos pela Educação. Mudança de governo também ocorreu, que, né, no governo anterior, Bolsonaro, ele tinha outras prioridades na agenda para a educação, era mais ligada à militarização de escolas,
maior controle de discursos, então ele tinha essa atenção, o governo, né, tinha atenção para a educação, mas focado em outras questões e não problema de evasão, de abandono, né, não era prioritário. Aqui, como empreendedora da política, que se destacou mais nos discursos, né, quando a gente vai procurar notícias sobre o programa, a formulação dele, quem se destacou foi a Tabata Amaral. Ela não foi a única engajada, então existiam outras pessoas, mas em questão de foco maior, né, da percepção, que a política que recebeu maior atenção foi a Tabata Amaral. Ela tem um histórico de engajamento no setor, então ela é conhecida por ter ascendido socialmente através da educação. Ela é cofundadora do movimento MAPA Educação, é presidente da comissão do Plano Nacional de Educação. Ela foi autora do projeto de lei que virou depois o Pé de Meia, então ela ficou como a empreendedora da política. Esse histórico dela na área dá uma legitimidade para ela defender o projeto diante dos pares, né? Conclusão. O modelo se mostrou adequado para organizar as informações a respeito da formação da agenda do programa. Após a universalização na oferta de vagas de educação básica, a permanência de jovens na educação se tornou um desafio. Então, você tem a oferta, não é o problema de vaga no geral, mas os jovens já não têm esse estímulo para continuar. Você não tem a perspectiva de que o estudo vai transformar tanto a vida deles, né? Uma limitação desse trabalho decorre da ausência de dados primários, com entrevistas com os atores que articularam a construção da agenda. As referências e obrigado. Obrigada, Davi. Parabéns pelo trabalho e está continuando esse trabalho, né? Não acabou Eu ainda. ampliei isso daqui e ainda tô. Aí as outras partes é mais da implementação dele, né? Do programa. Muito bom. Parabéns, parabéns pelo tema e pela apresentação. Eu vou abrir então, se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta para discutir o tema, fique à vontade. Aqui, eu poderia fazer um comentário sobre os outros dois? Que eu aproveito isso que eu Claro, fiquei com a. pode, por favor. Em relação ao trabalho que o Kevin apresentou, né, eu achei muito interessante que eu tenho um colega aqui que ele acabou de formar em pedagogia. Aí ele foi o primeiro aluno deficiente visual a se tornar pedagogo aqui. E aí o interessante assim que acabou que ele que foi ensinando, né, os departamentos, a instituição a se adaptar, sabe? Que às vezes não tinha estrutura, piso tátil, essa questão dos materiais, é ele mesmo que foi ensinando os professores a fornecer o material adaptado para ele, né? Então achei interessante isso, porque ele não enxerga mais a parte cognitiva, crítica dele, né? Normal, perfeita, né? Então ele ajudou muito a instituição, né, a se preparar para os outros alunos. Eu achei interessante isso, né? E agora sobre o Daniel, que também falou sobre o POET, né? Uma coisa, não sei assim, como é que são as pesquisas, eu também não cheguei a ler seu artigo, é que assim, você colocou muitos problemas possíveis de pesquisa, né? Um que eu fiquei imaginando assim, que às vezes os profissionais da educação também têm uma certa resistência de ver um policial fardado. Eu não sei se isso também pode criar uma percepção negativa em relação ao PROERD, sabe? Ou seja, essa ideia de um militar fardado entrando na escola. Pelo menos eu já vejo muitas críticas em relação a escola cívico-militar, né? Escolas militares, e talvez isso gere até uma percepção negativa sobre o programa, né? Que gera pesquisas que mostram que ele não funciona. Não sei se você viu alguma coisa do tipo, né? A percepção que os servidores da educação veem sobre por ser militar, né? Entendeu? Não, independente do que vai funcionar ou não. Pensei essa parte. Ô, Davi, esse programa já existe, sabe? Eu não posso generalizar as minhas percepções por aqui, mas pelo menos na cidade de Uberlândia, a gente não consegue atender todas as escolas que querem. Sim, não se trata de escola cívico-militar, tá? É só um curso de um policial militar que uma vez por semana, naquela turma, passa 50 minutos com as crianças. São 10 encontros, funciona durante 6 meses. Então, uma aula por semana, durante 6 meses, com aquela turminha. Não, isso não transforma a escola cívico-militar. Os valores da escola continuam, a professora continua sendo a responsável pela turma, a escola continua com sua programação normal. E quanto à resistência das professoras, assim, eu não sei se isso representa a realidade do país, mas todas são muito receptivas ao programa, porque isso, na verdade, o programa existe há muitas décadas, né? Então, a gente não está
levando em consideração, será como que a gente vai convencer as escolas a aceitar esse programa? A gente já está num outro momento. É de que aceitando qual que é a efetividade do programa na mente das crianças, sabe? Porque para as escolas é muito bom, no sentido do ponto de vista da escola mesmo, tá? As escolas elas pedem, elas carecem, elas solicitam, porque querendo ou não é um policiamento, é uma atenção do Estado para a escola também, sabe? Uhum. Sempre Tanto, passei. eu esqueci de falar, desculpem, tanto como pública quanto privada. Uhum. Eu também esqueci de me apresentar. Eu sou doutor aqui na Federal de Uberlândia, dou aula aqui no PPGA, no mestrado profissional, e sou também policial militar, instrutor do ProERD também aqui na minha cidade. Uhum. Que bom, bom Legal. saber disso. Eu vejo assim, Davi, eu acho que acontece exatamente o oposto, assim, eu acho que quebra uma barreira de entrar um policial militar fardado na escola, na aula, como professor. E assim, tem uma apostila, né? Tem atividades que as crianças fazem em casa, e tem música, tem a música do Proed. Então, eu acho que quebra essa barreira de falar assim, eu não posso falar com aquele policial que ele tá fardado, né? Não vou. Como que ele vai reagir na hora que eu vou falar com ele? Então, acho que acontece exatamente o inverso. Não sei, uma sensação que eu tenho também. Porque eu não sei, meu filho também é muito comunicativo. Então, eu falo, ah, mãe, deu aula pra mim, não sei o quê. Fui lá conversar com ele. Eu falei, filho, volta aqui. Mas eu sinto na escola muito receptivo, assim, o programa, eles gostam muito do programa. Uhum. E eu acho que aproxima e traz essa confiança de que ele está aqui para me ajudar, para me defender e para Uhum. me orientar, né? Sim. Eu vejo nesse sentido. Alcança muito fácil o imaginário da criança, sabe? É quem não conhece o Proerd, pergunta uma criança que fez o Proerd para ver. Essas geralmente são apaixonadas com o policial, com a polícia, com o programa. É muito legal. É que eu não conhecia, assim, na minha escola eu não lembro de ter frequentado essa atividade, não, mas eu tô falando assim, que às vezes uma barreira para alguns programas, políticas, é justamente algum tipo de resistência, né? Que nem o pé de meia, eu conversando com. Mas assim, não é uma amostragem, não. Tô dizendo assim, uma coordenadora pedagógica, ela falou que os professores falaram, tinha que aumentar o nosso salário, não dar dinheiro para o estudante. Então já é uma barreira, assim, independente do que seria, né, o correto. Mas se você vê que uma política já não é bem recebida para pessoas da área, é um problema a mais para se resolver, né? Mas se aí já existe a demanda das escolas e é outra percepção, né? Porque depende do círculo que a gente convive e que a gente escuta coisas, né? Então, por exemplo, pelo menos aqui na universidade, a ideia é de militar próximo à escola. Mas se na educação básica já viu, não, esse profissional aqui ele vai agregar, né? Então é mais essa perspectiva, né? De que existe aceitação, né? Então, por exemplo, talvez até colocar isso no artigo, né? Para já quebrar essa barreira. Não, as escolas em si, é quem está ali na ponta quer. Se tem outros grupos que não acham correto, é opinião mesmo, né? E é isso. Parabéns. Tá fechado o microfone, de lei. Parabéns mesmo, acho para todos vocês, né? Foram artigos muito interessantes, trabalhos muito objetivos aí em vários assuntos diferentes, né? Eu vou colocar aqui para vocês uma solicitação que o pessoal está pedindo para a gente avaliar a nossa sessão aqui dos trabalhos. Então, eu peço gentilmente que vocês façam essa avaliação e também incentivo vocês a continuarem nessa trilha aí de pesquisa, de publicação, né? O CMEAD já é um bom passo, independente do que vocês já fizeram fora, mas é um bom evento para vocês publicarem, né? Mas que vocês continuem o meu incentivo, porque às vezes tem coisas que vocês nem, assim, para vocês é normal, né? Porque é o meio de vocês, mas quando a gente não publica, não explica, aí fica muito restrito. Quando a gente publica, fala, nossa, é assim, eu nunca vi, não sabia como era. Então eu fico feliz com todos os temas que a gente tratou aqui nessa sessão. Agradeço imensamente, viu? A oportunidade também de estar com vocês. Eu nem me apresentei, mas eu sou de uma escola militar.
Apesar de ser civil, eu sou da Academia da Força Aérea, dou aula de custos, de finanças, mas tenho toda a minha formação fora, né? Qual estado, E Julie? é em Pirassununga, a Academia da Força Aérea. E no estado de São Paulo aqui, né? Só tem essa academia aqui. E mas acompanho os meus filhos na escola, né? E vejo tudo que acontece. Então, várias coisas que vocês colocaram aqui, eu acompanho com eles. Então, eu fiquei muito feliz de ver todos esses trabalhos e desenvoltura de vocês, né? Fora o Kevin, que já é professor, mas agradeço muito a participação de vocês, tá? E até uma próxima. A gente vai se encontrando por aí. Tudo de bom, então, pessoal. Tá fechada a nossa Até mais, sessão. pessoal. Bom Um evento para abraço, tudo de Beleza. bom, Abraço, viu? abraços. Até, tchau, tchau. Esqueçam da avaliação. Já feito aqui já. Abraço.